Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Trago de Deus uma palavra para nossa reflexão, palavra muito importante, que merece a nossa atenção. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja abençoado, seja edificado com essa palavra. Se você gostar, compartilhe com alguém. Deixe um comentário aí, glória a Deus, tá bom? Porque Deus não pôde matar Caim. É forte? Porque Deus não pôde matar Caim. Muito bem, medite comigo em Gênesis, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Porque Deus não pôde matar Caim, porque Caim foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Todos nós sabemos que Caim, ele foi um moço perverso, que ao apresentar suas ofertas a Deus, e ao ser rejeitado por Deus, ele irou-se contra seu irmão, tirou a vida do seu irmão, e por isso a Bíblia diz que, aqui no capítulo 4, que a terra foi amaldiçoada porque abriu a boca para receber o sangue do inocente Abel, que Caim tirou-lhe a vida. E quando após ele cometer seus atos abominável, pecaminoso, foi uma pessoa desagradável a Deus, desaforado com Deus, quando Deus perguntou: cadê teu irmão? Ele disse: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Então ele teve uma vida que não agradara a Deus, mas a Bíblia deixa isso registrado, que ele foi morar ao oriente do Éden. Aqui tem algo muito importante, porque ele foi morar ao oriente do Éden. O que é o oriente do Éden? O oriente do Éden, só para vocês terem uma ideia, que é o oriente do Éden. A Bíblia diz, no capítulo 2 de Gênesis, veja aqui, capítulo 2, no versículo 8, diz assim, Gênesis 2:8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente. Ei, glória! E pôs nele o homem que havia formado. Então veja, o jardim foi criado por Deus ao oriente do Éden. No capítulo 4 de Gênesis, aliás, no capítulo 3, no final do capítulo 3, versículo 24, diz assim: E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vai vendo. Quando o homem pecou, que Deus expulsou Adão e Eva do jardim, Deus fechou o caminho da árvore da vida que ficava ao oriente do Éden. Então, veja bem, quando aconteceu a tragédia do assassinato, que Caim saiu errante, perambulando, assombrado. Ele disse: agora vão me encontrar e vão me matar. Ele sabia que ele ia ser morto,
porque ele tinha assassinado, ele tinha tirado uma vida, e agora a sua sentença deveria ser a morte. Mas, na sua fuga, para onde ele fugiu? Ele fugiu para o oriente do Éden. Ele fugiu para a porta do Éden, aonde Deus havia colocado uma espada de fogo que guardava o caminho da árvore da vida, exatamente porque Deus pensou, o homem pode voltar, Adão poderá voltar e comer da árvore da vida, então vamos fazer aqui uma espécie de cerca, com aquela espada que ela girava, ela andava, ela se movia, espada de fogo, para meter medo em Adão, para ele não ultrapassar, para ele não voltar, para ele não entrar no jardim. Mas Adão nunca voltou, Eva nunca voltou, a Bíblia não registra que eles voltaram, Abel nunca voltou, mas Caim, na sua fuga, ele fugiu exatamente para a porta do jardim do Éden. Meu Deus, isso é forte. Resumindo, porque Deus não aceitou, não tirou a vida dele, não aceitou que ninguém tirasse-lhe a vida, porque ele estava procurando retornar ao jardim. Ele conhecia a história do jardim, ele sabia a história de Deus, do amor de Deus, ele sabia que lá no jardim, a única salvação para ele era o jardim, era retornar ao jardim, era comer da árvore da vida. Ele veio morar à porta do Oriente. Ei, glória! Isso é uma lição para nós, isso é uma lição maravilhosa. Porque Deus não... Quanta gente ruim nesse mundo, quanta gente que é afastado de Deus, está vivendo uma vida de pecaminosidade, cometendo atrocidades, barbárie. A gente diz, por que Deus não mata? Por que Deus não fulmina? Deus está sempre olhando para o coração. Qual é o desejo desse coração? Tem muita gente vivendo no pecado, praticando o pecado, desobedecendo a Deus, mas o coração dele está sempre querendo voltar para Deus. Ele quer voltar à casa do Pai, ele quer obedecer ao Pai, mas infelizmente ele não consegue, ele está amarrado, ele foi dominado. Veja que Deus disse para Caim, quando Caim estava irado contra seu irmão, Deus disse, olha, você tem que dominar esse desejo que está no seu coração, você tem que dominar, mas ele não conseguiu dominar, pelo contrário, ele foi dominado por aquele desejo, aquela vingança, aquela ira maligna que tomou conta do seu coração. Há muita gente assim, pecando, mas o coração dele está sempre querendo voltar à casa do Pai. Quanta gente diz, hoje eu vou à igreja, hoje eu vou ao culto, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus, mas no final aparece uma tentação, uma provação, tira ele para outro lugar, leva ele por outros caminhos, e ele não faz o que ele quer ir para um lado, mas ele não consegue. Até o irmão Paulo, apóstolo Paulo falou uma vez, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim, está sempre nos levando para lugares que a gente não quer. Então, lembre-se disso, Deus nos dá segunda chance. Enquanto houver no nosso coração desejo de voltar a Deus, à casa do Pai, desejo de obedecer a Deus, o Senhor vai te dar uma segunda chance. Aproveite essa segunda chance, aproveite a segunda chance, volte ao Oriente, volte ao jardim, queira voltar à casa de Deus, queira voltar. Esse desejo, aleluia, Deus dará sempre uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.